O cheiro de café fresco misturado com o aroma de pão na chapa costumava ser o primeiro sinal de que mais um dia havia começado na Casa Amarela da Rua das Acácias, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Mas para mim, Camila Ferreira dos Santos, de 8 anos, o verdadeiro despertar vinha sempre com a dor nas costas e o frio que subia do piso de cerâmica onde eu dormia todas as noites desde que completei 6 anos. Era março de 2010, e eu acabara de completar mais um aniversário que passou despercebido por todos na minha casa, exceto pela minha avó paterna, Dona Carmen, de 72 anos, que morava conosco e era a única pessoa que demonstrava algum carinho genuíno por mim. Ela havia me dado um pequeno urso de pelúcia que comprou com suas poucas economias da aposentadoria, R$ 1,50 que guardou durante meses. Era o único presente que recebi, mas valia mais que todos os presentes caros que minha irmã Amanda recebia regularmente. Amanda tinha 10 anos, cabelos loiros cacheados que minha mãe, Silvana, fazia questão de arrumar todos os dias com laços coloridos e produtos importados. Enquanto eu acordava no chão gelado da sala, tentando não fazer barulho para não acordar ninguém, Amanda despertava em seu quarto cor-de-rosa, decorado com móveis planejados, cama com dossel de princesa, guarda-roupa cheio de roupas de marca, estante repleta de livros e brinquedos que custavam mais que o salário mínimo. Nossas diferenças não eram apenas materiais, eram existenciais. Eu era a filha que deu errado, como minha mãe costumava dizer para as vizinhas quando pensava que eu não estava ouvindo. Amanda era o presente que Deus deu para nossa família, palavras que Silvana repetia sempre que recebia elogios sobre a beleza e comportamento da filha mais nova. O contraste entre nós duas era gritante e intencional. Meu pai, Roberto Ferreira, de 45 anos, trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção no centro de Nova Iguaçu. Ganhava aproximadamente R$ 2.500 por mês, um salário que poderia sustentar dignamente uma família de 5 pessoas. Mas a distribuição desse dinheiro em nossa casa seguia uma lógica perversa que eu levaria anos para compreender completamente. 80% dos recursos familiares eram direcionados exclusivamente para Amanda, 10% para as necessidades básicas da casa, 5% para meus pais, e os restantes 5%, quando sobrava, eram destinados às minhas necessidades mais básicas. Silvana, minha mãe, de 38 anos, não trabalhava fora de casa. Dedicava todo o seu tempo e energia a Amanda, como se fosse sua empresária pessoal. Levava-a para aulas de balé 3 vezes por semana numa escola cara do centro da cidade. Pagava aulas particulares de inglês com uma professora formada no exterior. Inscrevia-a em concursos de beleza infantil que custavam centenas de reais só de inscrição, sem contar os vestidos elaborados e sessões de fotos profissionais. Enquanto isso, eu frequentava a escola pública do bairro, caminhando sozinha aos 15 minutos de distância todas as manhãs, chuva ou sol. Meu uniforme era sempre o mesmo. 2 blusas polo brancas que Dona Carmen havia comprado no mercado popular, já desbotadas de tanto uso e lavagem, e uma saia azul marinho que estava ficando pequena mas que ainda servia, segundo minha mãe. Meus sapatos eram um tênis preto simples, também comprado pela avó, que eu usava tanto para a escola quanto para qualquer outra ocasião. Eram meus únicos sapatos. Na escola, eu era conhecida como uma aluna aplicada, sempre entre as 3 primeiras da turma, mas raramente a primeira colocada porque faltavam recursos básicos para meus estudos. Não tinha livros complementares, cadernos de qualidade, lápis de cor, materiais para trabalhos criativos. Fazia meus deveres à luz da lâmpada fluorescente da sala, sentada no chão mesmo, usando a mesa de centro como apoio, porque não tinha escrivaninha própria. Meu material escolar cabia numa mochila pequena e desgastada que Dona Carmen havia achado numa promoção. Alguns lápis, canetas básicas, borracha e cadernos de capa simples. O momento mais doloroso de cada dia era a hora de dormir. Enquanto Amanda subia para seu quarto de princesa, com ar-condicionado, televisão, videogame e uma cama que parecia saída de um catálogo de móveis infantis, eu pegava meu cobertor fino, uma manta velha que já havia servido a vários propósitos na casa, e me deitava no chão frio da sala, usando uma almofada pequena e dura como travesseiro. Camila não precisa de luxos, era justificativa de Silvana sempre que Dona Carmen questionava por que eu não tinha pelo menos uma cama simples. Ela é mais resistente, não liga para essas coisas. Já a Amanda é delicada, precisa de cuidados especiais. Era como se eu fosse geneticamente programada para aceitar o mínimo, enquanto Amanda havia nascido destinada ao máximo. As manhãs eram particularmente humilhantes. Eu acordava antes de todos, dobrava meu cobertor, guardava a almofada e tentava apagar qualquer vestígio de que havia dormido ali. Era como se minha existência precisasse ser escondida para não incomodar a rotina familiar. Tomava banho rápido no banheiro social, enquanto Amanda tinha seu próprio banheiro suíte, decorado com azulejos cor-de-rosa e acessórios temáticos.
O café da manhã era outro ritual de diferenciação. Amanda sentava-se à mesa principal da cozinha, numa cadeira com almofada personalizada, e era servida por Silvana como uma pequena rainha. Pão francês fresquinho com manteiga, suco de laranja natural, frutas picadas, iogurte, cereais importados, leite achocolatado especial. Eu comia de pé, no balcão da pia, o que sobrava, restos de pão, café com leite aguado, às vezes uma banana amassada que ninguém mais queria. Amanda precisa de uma alimentação balanceada para crescer forte e bonita, explicava Silvana para quem quisesse ouvir. Já a Camila come qualquer coisa, nunca reclama. Era verdade que eu não reclamava, mas não porque não sentisse fome ou vontade de comer coisas gostosas. Eu havia aprendido, muito cedo, que reclamar só tornava as coisas piores para mim. Na escola, durante o recreio, eu observava outras crianças brincando com brinquedos novos, comendo lanches elaborados que suas mães preparavam com carinho, usando roupas coloridas e sapatos da moda. Eu tinha vergonha de admitir que meu lanche era sempre o mesmo, um pão com mortadela que Dona Carmen preparava escondida, quando Silvana não estava vendo. A boa velhinha sabia que eu passava fome em casa e fazia o possível para me alimentar dentro de suas limitadas possibilidades financeiras. As tardes eram longas e solitárias. Enquanto Amanda estava em suas múltiplas atividades extracurriculares, balé, inglês, natação numa academia cara, aulas de piano, eu ficava em casa fazendo os deveres da escola e ajudando Dona Carmen nas tarefas domésticas. Apesar de ter apenas 8 anos, eu já sabia lavar louça, varrer a casa, dobrar roupas e cuidar de pequenos reparos que estivessem ao meu alcance. A Camila é muito independente, dizia Silvana para as vizinhas, como se fosse uma qualidade natural minha e não uma consequência do abandono emocional que eu sofria. Nunca dá trabalho, não pede nada, se vira sozinha. Já a Amanda é mais carente, precisa de mais atenção. Era incrível como ela conseguia transformar minha negligência em virtude e os privilégios de Amanda em necessidade. Os fins de semana eram especialmente dolorosos. Silvana levava Amanda para passeios no shopping, cinema, parques de diversão, restaurantes. Elas saíam de manhã, bem arrumadas e felizes, e voltavam no final da tarde carregadas de sacolas e histórias para contar. Eu ficava em casa com Dona Carmen, que tentava me distrair com histórias antigas e algumas brincadeiras simples, mas o silêncio da casa vazia de carinho materno pesava sobre mim como uma nuvem negra. Durante esses passeios, Amanda sempre voltava com roupas novas, brinquedos, doces, pequenos presentes que Silvana comprava só porque sim. Era comum vê-la desfilar pela casa mostrando suas novas aquisições, enquanto eu observava em silêncio, tentando esconder a tristeza que sentia por nunca ser incluída nessas demonstrações de amor e generosidade. Mãe, por que a Camila nunca vem conosco? Amanda perguntou uma vez, quando tinha uns 9 anos e começava a perceber a diferença gritante entre nossos tratamentos. A resposta de Silvana foi rápida e ensaiada, porque a Camila prefere ficar em casa com a avó. Ela não gosta de shopping, não gosta de multidão. Cada filha é diferente. Amanda. Você gosta de sair, ela gosta de ficar quietinha. Era mentira, claro. Eu morria de vontade de sair, de conhecer lugares novos, de comer sorvete no shopping, de assistir filmes no cinema, de brincar nos parques. Mas nunca fui perguntada sobre minhas preferências. Silvana havia criado uma narrativa conveniente, onde eu era naturalmente satisfeita com menos, enquanto Amanda naturalmente merecia mais. As noites eram o pior momento. Depois que toda a família se recolhia para seus quartos confortáveis, eu me deitava no chão frio da sala e ficava ouvindo os sons da casa adormecendo. Ouvia Amanda rindo assistindo desenhos animados em sua televisão particular. Ouvia meus pais conversando baixinho no quarto deles sobre os planos para o futuro de Amanda. Ouvia Dona Carmen rezando baixinho em seu quarto pequeno nos fundos da casa. E eu, sozinha no escuro, criava histórias na minha cabeça. Histórias onde eu era importante, onde alguém me amava de verdade, onde eu tinha um quarto bonito e roupas coloridas, onde minha mãe preparava lanches especiais para mim e me levava para passear nos fins de semana. Essas fantasias eram meu escape da realidade dura que vivia todos os dias. Mas foi numa noite específica de abril de 2010 que tudo mudou para sempre. Eu estava deitada no chão, tentando dormir apesar do frio que subia da cerâmica, quando ouvi uma conversa entre Silvana e Roberto no quarto deles. A porta estava entreaberta, e suas vozes carregavam para a sala onde eu fingia dormir. Roberto, precisamos conversar sobre a Camila, disse Silvana, e meu coração disparou. Sempre que meu nome era mencionado pelos meus pais, raramente eram boas notícias. O que tem a Camila? Respondeu meu pai, com aquele tom de alguém que não queria realmente se envolver no assunto. Ela está crescendo, vai fazer 9 anos.
Não posso mais justificar ela dormindo na sala. As pessoas estão começando a perguntar. A avó Carmen não para de encher o saco querendo que a gente compre uma cama para ela. E qual é o problema? Compramos uma cama e pronto. O problema, Roberto, é que não temos quarto para ela. O quarto da Amanda não pode ser dividido, ela precisa do espaço dela para estudar, para guardar as roupas, para receber as amigas. E nosso quarto também não dá. Então o que você está sugerindo? Houve uma pausa longa, e eu prendi a respiração, esperando uma solução que finalmente me daria um lugar digno naquela casa. Estou pensando em mandar ela para a casa da minha irmã, a Denise, em Belford Roxo. Lá ela teria um quarto, dividiria com a prima, seria melhor para todo mundo. Meu mundo desmoronou naquele instante. Silvana estava planejando me mandar embora, se livrar de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. Belford Roxo ficava a mais de 1 hora de distância. Eu perderia minha escola, meus poucos amigos, e principalmente, perderia Dona Carmen, a única pessoa que me amava naquela casa. Silvana, a menina é nossa filha. Não podemos simplesmente mandar embora porque não temos espaço, disse Roberto, mas sua voz não tinha convicção, era mais uma consideração protocolar do que uma defesa genuína. Roberto, seja realista. A Amanda está entrando numa fase crucial, vai começar a participar de concursos maiores, precisa de espaço, de privacidade, de um ambiente adequado para se desenvolver. A Camila só atrapalha, só tira o foco da gente. Na casa da Denise ela teria mais atenção, mais oportunidades. Mais oportunidades como? A Denise sempre disse que queria ajudar a educar uma das minhas filhas. Ela pode dar para Camila coisas que nós não podemos dar, como, sei lá, disciplina, responsabilidade, uma vida mais simples e focada nos estudos. Era incrível como Silvana conseguia transformar meu abandono em uma oportunidade para mim. Como se mandar uma criança de 8 anos embora de casa fosse um favor que estavam fazendo. E a avó Carmen? Ela vai surtar se a gente mandar a Camila embora. A avó Carmen vai entender. E se não entender, problema dela. Ela que arranje uma casa para morar com a neta, se gosta tanto assim. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia minha própria mãe planejando meu exílio. Não era apenas sobre espaço físico, era sobre espaço emocional. Eu era um estorvo na vida perfeita que ela queria construir para Amanda, um obstáculo para os sonhos grandiosos que tinha para a filha favorita. Vou conversar com a Denise amanhã, continuou Silvana. Talvez seja melhor mesmo. A Camila sempre foi meio diferente. Menos carinhosa, mais fechada. Talvez ela se dê melhor numa casa onde não seja mimada como Amanda é aqui. Mimada? A criança que dormia no chão, que comia restos, que não tinha brinquedos, roupas ou atenção. Como Silvana conseguia inverter a realidade de forma tão cruel e absurda? Decidido então, disse Roberto, encerrando a conversa. Conversa com a Denise e vê como fica. Passei o resto da noite acordada, processando a informação devastadora que havia acabado de receber. Aos 8 anos, eu estava prestes a ser banida da minha própria casa, enviada para morar com parentes que mal conhecia, separada da única pessoa que me amava. Tudo porque eu era um estorvo na vida perfeita que minha mãe queria para minha irmã. Mas naquela noite, deitada no chão gelado que logo não seria mais meu problema porque eu seria problema de outra pessoa, algo mudou dentro de mim. Uma revolta profunda começou a crescer no meu peito, uma determinação férrea que eu nem sabia que existia. Se eles queriam se livrar de mim, se eu era tão inconveniente assim, então eu iria embora. Mas não para Belford Roxo, não para ser mais um fardo numa casa que não era minha. Eu iria embora para construir uma vida tão extraordinária, tão bem-sucedida, tão inegavelmente impressionante, que um dia Silvana teria que abaixar a cabeça de vergonha quando me visse. Eu faria tanto sucesso, conquistaria tanto reconhecimento, que ela passaria o resto da vida explicando para as pessoas por que havia rejeitado uma filha que se tornou alguém importante. Naquela madrugada, ainda criança, mas com uma determinação de adulta, comecei a planejar minha vingança. Não seria uma vingança cruel ou destrutiva, seria a mais poderosa de todas, o sucesso que ninguém esperava, conquistado por alguém que eles consideravam descartável. Na manhã seguinte, 15 de abril de 2010, acordei antes de todos, como sempre, mas dessa vez com um plano definido na mente. Enquanto dobrava meu cobertor e arrumava meu espaço na sala, escutei Silvana se levantando e começando sua rotina matinal de cuidar da princesa Amanda. Era hora de colocar em prática a decisão mais importante da minha vida até aquele momento. Esperou Silvana descer para a cozinha e se ocupar com o café da manhã elaborado de Amanda.
Então, silenciosamente, me dirigi ao quarto de Dona Carmen. Bati de leve na porta e entrei quando ouvi sua voz mansa me convidando. Ela estava sentada na beirada da cama, vestindo sua camisola de algodão florido, penteando os cabelos grisalhos com um pente antigo de madeira. Vó Carmen, disse baixinho, fechando a porta atrás de mim, preciso te contar uma coisa muito importante. Dona Carmen me olhou com aqueles olhos castanhos bondosos que sempre me faziam sentir amada e protegida. O que foi, minha netinha? Você está com uma cara preocupada. Sentei ao lado dela na cama e contei tudo o que havia ouvido na noite anterior. Cada palavra de Silvana, cada plano de me mandar para Belfort Roxo, cada justificativa cruel para se livrar de mim. Enquanto falava, vi lágrimas se formando nos olhos da minha avó, e sua expressão mudou de tristeza para indignação. Essa mulher perdeu a noção completamente, murmurou Dona Carmen, balançando a cabeça com descrença. Como uma mãe pode planejar se livrar da própria filha como se fosse um móvel velho que não serve mais? Vó, eu não quero ir para Belfort Roxo. Eu quero ficar aqui, com a senhora, continuar estudando na minha escola, ficar perto dos meus amigos. Claro que não vai, minha filha. Enquanto eu estiver viva, não vão tirar você da minha vista. Dona Carmen me abraçou forte, e pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente protegida. Vou conversar com seu pai hoje mesmo, vou deixar claro que isso não vai acontecer. Mas eu tinha um plano diferente. Vó, eu quero que a senhora me ensine uma coisa. O que você quer aprender? Quero aprender a costurar. Quero aprender a cozinhar. Quero aprender tudo que a senhora sabe para trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Dona Carmen me olhou surpresa. Camila, você tem apenas 8 anos. Não precisa se preocupar com trabalho agora. Preciso sim, vó. Se eu não aprender a me virar sozinha, sempre vou depender de pessoas que não me querem. Quero ser independente, quero poder escolher onde morar, quero ter meu próprio dinheiro para comprar minhas próprias coisas. A determinação na minha voz deve ter convencido Dona Carmen de que eu estava falando sério. Ela me olhou por alguns segundos, como se estivesse vendo uma pessoa adulta no corpo de uma criança. Está bem, minha guerreira. Se é isso que você quer, vou te ensinar tudo o que sei. Mas primeiro, vamos resolver essa história de te mandarem embora. Naquela tarde, enquanto Silvana estava no salão de beleza com Amanda, mais um dos inúmeros tratamentos estéticos que a menina recebia, Dona Carmen teve uma conversa séria com Roberto. Eu fiquei no quarto dela, fingindo fazer o dever de casa, mas ouvindo cada palavra da discussão na sala. Roberto, preciso falar com você sobre uma coisa muito séria, começou Dona Carmen, com aquele tom firme que ela usava quando estava realmente brava. O que foi, vó? Soube que vocês estão planejando mandar a Camila para Belfort Roxo. Isso é verdade? Houve um silêncio constrangedor. Roberto não esperava que o plano vazasse tão rapidamente. Vó, é uma oportunidade para ela. Na casa da Denise. Roberto, pare com essa conversa de oportunidade. Vocês querem se livrar da menina porque ela atrapalha os planos da Silvana para Amanda. Não me tratem como idiota. Não é isso, vó. É que... É exatamente isso, Roberto. E eu vou te dizer uma coisa. Enquanto eu estiver viva, a Camila não sai desta casa. Se vocês mandarem ela embora, eu vou junto. E aí vocês vão ter que explicar para todo mundo por que expulsaram uma criança de 8 anos e uma velha de 72 anos da própria casa. O tom de Dona Carmen era inabalável. Ela havia jogado sua carta mais forte, a ameaça de exposição pública. Roberto sabia que seria um escândalo no bairro se a história se espalhasse. Vó, a Silvana acha que... Eu não quero saber o que a Silvana acha. Quero saber o que você, como pai, acha de mandar sua filha embora para dar mais espaço para outra filha. Olha nos meus olhos e me diz se isso é certo. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Depois suspirou profundamente. Não é certo, vó. Eu sei que não é certo. Mas a Silvana... A Silvana não manda nesta casa sozinha, Roberto. Você é o pai das 2 meninas, não só da Amanda. A Camila é sua responsabilidade tanto quanto a outra. Está bem, vó. Vou conversar com a Silvana. A Camila fica. Quando Silvana chegou do salão com Amanda, a discussão foi intensa. Eu conseguia ouvir os gritos mesmo do quarto de Dona Carmen, onde estava escondida. Silvana estava furiosa com Roberto por ter prometido para a velha que eu não seria mandada embora. Roberto, você não entende.
A Amanda precisa de espaço, de privacidade. Como ela vai crescer adequadamente dividindo a atenção com a Camila? Silvana, as duas são nossas filhas. Temos que dar jeito de criar as duas aqui mesmo. Mas a Camila nem se importa. Ela é mais reservada, mais independente. Na casa da Denise ela ia ser melhor cuidada. Silvana, a conversa está encerrada. A Camila fica. A solução encontrada foi ainda mais humilhante do que eu imaginava. Em vez de me mandarem embora, decidiram me mudar para o quarto de Dona Carmen. Era um espaço minúsculo nos fundos da casa, que mal cabia uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma comoda velha. Mas para mim, depois de anos dormindo no chão, ter uma cama própria, mesmo dividindo o quarto com minha avó, parecia um palácio. Pronto, disse Silvana, como se tivesse resolvido um problema complicado. Agora Camila tem seu próprio espaço, e a Amanda mantém a privacidade dela. Todo mundo fica feliz. Era mentira, claro. Ninguém ficou feliz. Amanda continuou com seu quarto de princesa, Silvana continuou focando toda sua energia nela, Roberto continuou se omitindo de suas responsabilidades paternas, e eu continuei sendo tratada como segunda categoria. A única diferença é que agora eu dormia numa cama em vez do chão, e dividia meu espaço com a única pessoa da casa que me amava. Mas essa mudança, por menor que fosse, representou o início da minha transformação. Dona Carmen cumpriu sua promessa e começou a me ensinar tudo o que sabia sobre trabalhos domésticos e habilidades manuais. Todas as tardes, depois da escola, eu me tornava sua aprendiz dedicada. Aprendi a costurar à mão e na máquina antiga que ela guardava no armário. Começamos com coisas simples, pregar botões, fazer bainhas, remendar roupas. Depois evoluímos para projetos mais complexos, fazer roupas simples, reformar peças velhas, criar pequenos acessórios. Dona Carmen tinha mãos mágicas para a costura, uma habilidade que ela havia desenvolvido na juventude quando trabalhava numa fábrica de roupas no centro do Rio. Camila, uma mulher que sabe costurar nunca passa necessidade, ela me dizia enquanto me ensinava pontos mais elaborados. Sempre vai ter como ganhar dinheiro honesto, sempre vai poder fazer suas próprias roupas bonitas sem depender de ninguém. Também aprendi a cozinhar pratos simples mas saborosos. Dona Carmen me ensinou a fazer arroz soltinho, feijão temperado, refogados variados, massas caseiras, doces tradicionais. Cada receita vinha acompanhada de histórias da sua juventude, de tempos difíceis quando ela criou 6 filhos com poucos recursos, de como a criatividade na cozinha pode transformar ingredientes simples em refeições especiais. Minha netinha, comida feita com carinho sempre fica mais gostosa, dizia ela, me ensinando a temperar uma panela de feijão. E quando você souber cozinhar bem, sempre vai ter amigos, sempre vai ter como agradar as pessoas, sempre vai ter uma profissão nas mãos. Aos 9 anos, eu já sabia fazer uma refeição completa para a família inteira. Silvana até comentava com as vizinhas. A Camila virou uma ajudante e tanto na cozinha. Aprende tudo que a avó ensina. Mas ela falava isso como se fosse natural eu, ainda criança, assumir responsabilidades de adulta, enquanto Amanda continuava sendo servida como uma princesa que não podia nem lavar a própria louça. Durante esse período, também me dediquei aos estudos com uma intensidade quase obsessiva. Se eu não podia contar com recursos familiares para ter um futuro melhor, contaria com minha inteligência e determinação. Estudava todas as noites até tarde, à luz da lâmpada pequena do quarto de Dona Carmen, sempre em silêncio para não atrapalhar o sono dela. Minha média escolar subiu de 8,5 para 9,7 em todos os bimestres. Participei de todas as Olimpíadas de conhecimento que a escola oferecia: matemática, português, ciências, história. Não ganhei medalhas porque faltavam recursos para aprofundar os estudos, mas sempre ficava entre os 10 primeiros colocados, o que era impressionante considerando que estudava sozinha, sem cursos preparatórios ou materiais especializados. Os professores começaram a me notar. A professora de português, Dona Márcia, de 45 anos, uma mulher rigorosa mas justa, me chamou para uma conversa após uma prova em que tirei nota máxima. Camila, você tem um potencial extraordinário, disse ela, ajustando os óculos e me olhando com seriedade. Suas redações são as melhores da escola, sua interpretação de texto é superior à de alunos muito mais velhos. Você já pensou no que quer fazer no futuro? Quero ser advogada, professora, respondi sem hesitar. Era um sonho que havia nascido quando assistia um filme na televisão sobre uma advogada que defendia crianças abandonadas. Me identifiquei com aquelas crianças e sonhei em poder protegê-las legalmente.
A advogada é uma excelente escolha para alguém com sua inteligência e determinação. Mas você sabe que vai precisar estudar muito, fazer uma boa universidade, ter recursos para se manter durante os anos de faculdade. Eu sei, professora. Por isso estou me preparando desde agora. Dona Márcia sorriu, impressionada com minha maturidade precoce. Vou te fazer uma proposta. Que tal vir aqui na escola aos sábados para aulas de reforço gratuitas? Posso te ensinar português e redação em nível mais avançado, te preparar para bolsas de estudo no futuro. Aceitei imediatamente. A partir daquele sábado, comecei a frequentar aulas extras com Dona Márcia, que se tornou uma mentora fundamental na minha vida. Ela me emprestava livros de sua biblioteca pessoal, me ensinava técnicas avançadas de escrita, me apresentava autores clássicos que ampliavam minha visão de mundo. Camila, você escreve com a maturidade de alguém que já sofreu muito na vida, ela observou um dia, depois de ler uma redação minha sobre injustiças sociais. Essa dor que você carrega pode ser transformada em força para ajudar outras pessoas. Em casa, essas conquistas acadêmicas passavam despercebidas. Quando mostrava meu boletim com notas excelentes, a reação era sempre a mesma. Muito bem, Camila. Esperamos isso mesmo de você. Nenhuma festa, nenhum presente, nenhuma demonstração especial de orgulho. Era como se tirar notas máximas fosse minha obrigação, não meu mérito. Enquanto isso, quando Amanda tirava uma nota 7,0, que era sua média habitual, a família inteira comemorava como se fosse um evento extraordinário. Silvana levava-a para jantar fora, comprava um presente, postava nas redes sociais sobre como estava orgulhosa da filha dedicada. A Amanda se esforçou tanto para tirar essa nota. Ela teve dificuldade em matemática, mas não desistiu, Silvana explicava para qualquer um que ouvisse. Já a Camila sempre foi boa aluna, para ela é fácil. Cada filha tem seu mérito. Era incrível como ela conseguia diminuir minhas conquistas acadêmicas ao mesmo tempo que exaltava os esforços medíocres de Amanda. Segundo a lógica de Silvana, eu não merecia reconhecimento por ser inteligente, mas Amanda merecia celebração por ser esforçada, mesmo quando seus resultados eram inferiores aos meus. Aos 10 anos, comecei a ganhar meus primeiros dinheiros com costura. Dona Carmen havia espalhado para as vizinhas que eu sabia fazer pequenos reparos e ajustes em roupas. Logo começaram a aparecer clientes, uma bainha para encurtar, um botão para pregar, um zíper para trocar, uma manga para ajustar. Cobrava preços simbólicos, entre R$ 2 e R$ 5 por serviço, mas para uma criança de 10 anos, era uma fortuna. Em 2 meses, havia juntado R$ 50, dinheiro que guardava numa lata de biscoitos escondida no fundo do guarda-roupa. Era meu primeiro fundo de emergência, minha primeira experiência de independência financeira. Camila está ganhando dinheiro com costura, Silvana comentou com Roberto uma noite, como se fosse uma curiosidade engraçada. A avó ensinou bem a menina. Pelo menos vai ser útil no futuro, vai saber se virar sozinha. Sempre essa observação, eu precisava aprender a me virar sozinha. Como se fosse natural uma criança de 10 anos já se preocupar com autossuficiência, enquanto Amanda, aos 12 anos, continuava sendo completamente dependente dos pais para tudo. Durante esse período, desenvolvi uma rotina que me mantinha ocupada e focada em meus objetivos. Acordava às 6 da manhã, arrumava o quarto que dividia com Dona Carmen, tomava café rapidamente e ia para a escola. Às tardes, depois das aulas, fazia meus deveres, estudava para provas e praticava a costura. Aos sábados, tinha aulas extras com Dona Márcia. Aos domingos, ajudava Dona Carmen na cozinha e aproveitava para aprender receitas novas. Era uma vida disciplinada para uma criança, mas eu sentia que cada dia me aproximava mais dos meus objetivos. Enquanto Amanda passava as tardes assistindo televisão, brincando com amigas, ou em suas atividades extracurriculares caras, eu construía sistematicamente as bases para meu futuro. Numa tarde de agosto de 2012, quando eu completará 12 anos, aniversário que passou despercebido, como sempre, aconteceu um episódio que cristalizou minha determinação de sair daquela casa o mais rápido possível. Amanda, agora com 14 anos, estava se arrumando para uma festa de aniversário de uma colega da escola particular onde estudava. Era uma festa em casa de família rica, com tema elaborado, e Amanda precisava de um vestido especial para a ocasião. Silvana havia prometido comprar um vestido novo, mas na última hora surgiu um imprevisto financeiro. Amanda, querida, surgiu um probleminha, disse Silvana, visivelmente nervosa. O dinheiro que estava separado para seu vestido teve que ser usado para consertar o carro do papai. Não vai dar para comprar o vestido novo hoje.
Amanda fez um escândalo proporcional à sua idade e nível de mimação. Chorou, gritou, disse que seria humilhada na festa, que todas as amigas teriam roupas lindas e ela seria a única mal vestida. Foi um drama que se estendeu por horas, com Silvana tentando consolá-la e prometendo que encontraria uma solução. A solução apareceu quando Silvana olhou para mim, que estava organizando meus materiais escolares na mesa da sala. Camila, você não tem um vestido bonito que possa emprestar para Amanda? Olhei para ela sem entender. Emprestar que vestido, mãe? Eu só tenho o uniforme da escola e 2 roupas simples que a avó fez para mim. Ah, é verdade. Você não tem roupas mais elaboradas. Silvana fez uma pausa, pensando. Mas você sabe costurar. Por que não faz um vestido para sua irmã? Você tem mãos habilidosas, pode fazer algo bonito até amanhã. Era isso. Eu, aos 12 anos, deveria costurar um vestido de festa para minha irmã usar numa festa para a qual eu nunca seria convidada, usando tecido e materiais que eu teria que comprar com meu próprio dinheiro, trabalhando a noite inteira para resolver um problema que não era meu. Mãe, eu não tenho tecido, nem linha, nem nada para fazer um vestido. E mesmo que tivesse, não sei fazer roupas tão elaboradas. Camila, não seja egoísta. Sua irmã está precisando da sua ajuda. Você pode usar o dinheiro que ganha com costura para comprar o material, e a avó pode te ajudar. É só um favor de irmã para irmã. Egoísta. Eu era egoísta por não querer gastar meu dinheiro suado e minha noite de sono para resolver um problema que Silvana havia criado prometendo coisas que não podia cumprir. Amanda estava chorando, Roberto estava calado evitando se envolver, e Dona Carmen me olhava com pena, sabendo que eu seria forçada a ceder. Está bem, disse finalmente. Vou fazer o vestido. Naquela tarde, gastei R$ 40, quase todo o meu dinheiro economizado, comprando tecido, linha, zíper e aviamentos para fazer um vestido azul royal simples mas elegante para Amanda. Trabalhei até às 3 da manhã, com Dona Carmen me ajudando nos detalhes mais complexos, para terminar a tempo da festa. Quando Amanda experimentou o vestido na manhã seguinte, ficou lindo. O corte valorizava sua silhueta, a cor realçava seus olhos, os acabamentos estavam perfeitos. Ela ficou radiante. Ficou lindo, Camila. Obrigada, disse Amanda, genuinamente agradecida. E naquele momento, percebi que minha irmã não era má. Ela apenas havia sido criada para aceitar que eu deveria resolver seus problemas sem questionar. De nada, respondi, exausta mas satisfeita com o trabalho bem feito. Silvana ficou extasiada com o resultado. Camila, você fez um trabalho incrível. O vestido ficou melhor que muitos que vemos nas lojas. Depois se virou para as vizinhas que haviam vindo ver. Olhem que talento! Minha filha fez esse vestido da noite para o dia. É uma costureira nata. Era sempre assim. Quando eu fazia algo extraordinário, Silvana se orgulhava momentaneamente, mas logo em seguida esperava que eu continuasse fazendo coisas extraordinárias como se fosse obrigação natural. Não havia reconhecimento duradouro, não havia recompensa, apenas a expectativa de que eu continuaria resolvendo problemas sem questionar. Naquela noite, depois que Amanda voltou da festa radiante e agradecida, eu tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Sentada na cama pequena que dividia com Dona Carmen, olhando para a lata de biscoitos agora vazia que guardava minhas economias, fiz uma promessa para mim mesma. Eu iria estudar tanto, trabalhar tanto, me dedicar tanto, que aos 18 anos estaria preparada para sair daquela casa para sempre. Não com raiva, não com ressentimento, mas com um plano tão sólido que ninguém poderia questionar. Iria para uma universidade pública de excelência, me formaria em direito, construiria uma carreira brilhante, e um dia voltaria para mostrar a todos que a menina que dormia no chão e costurava vestidos para a irmã havia se tornado alguém importante. E quando esse dia chegasse, quando eu estivesse estabelecida e bem-sucedida, Silvana teria que abaixar a cabeça e reconhecer que havia rejeitado a filha errada. Não seria uma vingança cruel, seria uma vingança elegante, o sucesso que ninguém esperava, conquistado por alguém que eles consideravam descartável. Os anos entre os 12 e 16 foram um período de construção silenciosa e intensa. Cada dia era um tijolo colocado na fundação do meu futuro, cada conquista acadêmica era um passo firme em direção à minha liberdade. Dona Carmen continuava sendo minha maior aliada e mentora, enquanto o resto da família seguia a rotina estabelecida, todo investimento emocional e financeiro direcionado para Amanda, enquanto eu me desenvolvia nas sombras. Em 2014, quando completei 14 anos, algo significativo aconteceu na minha trajetória acadêmica.
A professora Márcia, que continuava me dando aulas extras aos sábados, me inscreveu sem avisar numa Olimpíada Nacional de Redação para estudantes do ensino fundamental. Era uma competição séria, com participantes de escolas particulares caras e colégios federais de todo o país. Camila, enviei sua redação sobre educação como ferramenta de transformação social para uma competição nacional. Ela me contou numa manhã de sábado, mostrando o comprovante de inscrição. Acredito que você tem chances reais de ir longe. Fiquei nervosa e empolgada ao mesmo tempo. Era minha primeira participação numa competição nacional, e representava muito mais que um simples concurso de redação. Era uma oportunidade de testar meu potencial contra estudantes de todo o país, de validar anos de estudo autodidata e dedicação silenciosa. A primeira fase foi online, e eu a fiz na Biblioteca Pública de Nova Iguaçu, usando um dos computadores disponíveis para a população. O tema era Juventude e Protagonismo Social no século XXI, e escrevi um texto de 1000 palavras sobre como jovens de periferia podem usar a educação para transformar suas realidades e impactar positivamente suas comunidades. 2 semanas depois, Dona Márcia me chamou para uma conversa particular após a aula. Camila, tenho uma notícia que vai te deixar muito feliz, disse ela, com um sorriso que não conseguia disfarçar. Você passou para a segunda fase da Olimpíada. Entre 15.000 participantes de todo o país, você está entre os 200 selecionados. Meu coração disparou. 200 entre 15.000 significava que eu estava no top 1,3% nacional. Era uma conquista extraordinária para qualquer estudante, e mais ainda para uma garota de escola pública que estudava sozinha. A segunda fase será presencial, em Brasília, no final de setembro. A escola vai cobrir seus custos de transporte e hospedagem se você quiser participar. Querer era a oportunidade da minha vida. Não apenas por ser uma competição nacional, mas porque seria minha primeira viagem, minha primeira experiência fora do Rio de Janeiro, meu primeiro contato direto com estudantes de elite de todo o país. Em casa, a notícia foi recebida com reações previsíveis. Dona Carmen ficou radiante e emocionada. Roberto fez um comentário superficial sobre como eu era esperta mesmo. Silvana disse que estava orgulhosa, mas imediatamente mudou de assunto para falar sobre um concurso de beleza que Amanda iria participar no mês seguinte. A Amanda foi selecionada para o Miss Nova Iguaçu, anunciou Silvana durante o jantar. Se ela ganhar, pode participar do Miss Rio de Janeiro. Imaginem só, nossa filha representando o estado. Era sempre assim. Minhas conquistas acadêmicas eram rapidamente eclipsadas por qualquer novidade relacionada à carreira de modelo ou atriz que Silvana sonhava para Amanda. Uma Olimpíada Nacional de Redação valia menos que um concurso de beleza local. Nos dias que antecederam a viagem para Brasília, me preparei intensivamente. Dona Márcia me emprestou livros sobre redação avançada, me ensinou técnicas de argumentação mais sofisticadas, e fizemos simulados cronometrados para eu me acostumar com a pressão de tempo da competição. Camila, você tem um talento natural para escrita, mas mais importante que isso, você tem algo a dizer, observou Dona Márcia durante um de nossos encontros preparatórios. Seus textos têm uma profundidade emocional que vem da experiência real de vida. Isso é uma vantagem hoje sobre estudantes que só conhecem teoria. A viagem para Brasília foi transformadora. Era outubro de 2014, e eu nunca havia saído do estado do Rio de Janeiro. O avião, o aeroporto, a capital federal, tudo era novo e impressionante. Fiquei hospedada num hotel simples próximo à Universidade de Brasília, onde seria realizada a competição, junto com outros participantes do Rio de Janeiro. No dia da prova, quando entrei no auditório da UNB e vi 200 estudantes dos melhores colégios do país, senti uma mistura de intimidação e determinação. Muitos vestiam uniformes de escolas famosas, carregavam materiais caros, conversavam sobre cursos preparatórios que custavam mais que o salário do meu pai. Eu estava ali com meu uniforme simples da escola pública, uma caneta Bic e 15 anos de sonhos acumulados. O tema da redação final foi desigualdade social no Brasil, diagnóstico e propostas de superação. Era um assunto que eu conhecia profundamente, não apenas por estudos teóricos, mas por vivência pessoal. Escrevi sobre como a desigualdade não existe apenas entre classes sociais, mas também dentro das próprias famílias, como algumas crianças crescem com oportunidades abundantes enquanto outras precisam lutar por migalhas de atenção e recursos. Usei minha própria história de forma indireta, falando sobre crianças que dormem no chão enquanto irmãos têm quartos de princesa, sobre estudantes que se destacam academicamente mas não recebem o mesmo investimento que irmãos com talentos considerados mais comerciais. Foi um texto visceral, mas argumentativamente sólido e propositivo.
2 semanas depois, de volta a Nova Iguaçu, recebi a ligação que mudaria minha percepção sobre meu próprio potencial. Camila, você precisa sentar para ouvir essa notícia, disse Dona Márcia, ligando para casa num sábado de manhã. Você ficou em 3º lugar nacional na Olimpíada de Redação. 3º lugar nacional, entre 15.000 participantes. Aos 14 anos, estudando sozinha, vinda de escola pública de periferia, eu havia conquistado uma das 3 melhores colocações do país numa competição acadêmica séria. Além disso, continuou Dona Márcia, sua colocação te garante uma bolsa de estudos integral para qualquer curso pré-vestibular do Rio de Janeiro. E você foi convidada para participar de um programa especial de mentoria acadêmica da PUC-Rio para estudantes de alto potencial. Era surreal. Em questão de minutos, minha vida acadêmica havia ganhado recursos que eu jamais sonhei ter: curso preparatório grátis e mentoria universitária. Era como se uma porta gigante tivesse se aberto na minha frente, revelando possibilidades que pareciam impossíveis apenas semanas antes. Em casa, a reação foi novamente reveladora das prioridades familiares. Dona Carmen chorou de emoção e orgulho, me abraçou forte e disse que sempre soube que eu era especial. Roberto parabenizou educadamente e voltou a assistir televisão. Silvana disse que estava muito orgulhosa, mas que eu não podia deixar o sucesso subir a cabeça. 3º lugar nacional é muito bom, Camila, mas não significa que você já ganhou na vida, disse ela, com aquele tom que sempre usava para minimizar minhas conquistas. Agora é que você precisa trabalhar ainda mais duro para manter o nível. Enquanto isso, quando Amanda participou do Miss Nova Iguaçu um mês depois e ficou em 5º lugar, nem sequer no pódio, a família inteira comemorou como se ela tivesse conquistado o mundo. Silvana postou fotos nas redes sociais, chamou os vizinhos para ver as fotos da competição, e falou durante semanas sobre como Amanda estava se destacando no mundo da moda. Era um contraste gritante. Minha conquista nacional em competição acadêmica era minimizada e rapidamente esquecida, enquanto a 5ª colocação de Amanda numa competição local de beleza era celebrada como triunfo familiar. Mas eu não me deixei abalar. Pelo contrário, usei essa diferença de tratamento como combustível adicional para minha determinação. Se eles não valorizavam adequadamente minhas conquistas, eu conquistaria coisas tão grandes que seria impossível ignorar. Em janeiro de 2015, aos 15 anos, comecei o curso pré-vestibular com bolsa integral no centro do Rio de Janeiro. Era uma instituição conceituada, que preparava estudantes para as melhores universidades do país. Pela primeira vez na vida, estava estudando junto com jovens de classe média alta, tendo aulas com professores doutores, usando material didático de qualidade internacional. A adaptação foi desafiadora. Meus colegas tinham uma bagagem cultural muito superior à minha. Viajavam para o exterior, falavam idiomas, tinham pais médicos e advogados, moravam em bairros nobres. Eu era a única bolsista da turma, vinha de Nova Iguaçu de ônibus todos os dias, e tinha que trabalhar mais duro que todos para acompanhar o ritmo. Mas havia desenvolvido uma disciplina férrea ao longo dos anos. Enquanto meus colegas saíam para festas e shoppings nos fins de semana, eu ficava em casa estudando e ajudando Dona Carmen com seus trabalhos de costura. Enquanto eles reclamavam da pressão dos pais por boas notas, eu sabia que dependia exclusivamente de mim mesma para conquistar meus objetivos. O resultado veio rapidamente. No primeiro simulado nacional, fiquei entre os 10 primeiros colocados entre mais de 1.000 participantes. No segundo, fiquei em 4º lugar. No terceiro, alcancei o 1º lugar geral, uma posição que mantive durante todo o ano letivo de 2015. Camila, você é a estudante mais determinada que já vi, disse o professor de redação do cursinho, Dr. Fernando Silva, um homem de 50 anos que havia corrigido provas de vestibular nas principais universidades do país. Suas redações têm uma maturidade e profundidade que raramente vejo em estudantes de ensino médio. Durante esse período, também participei do programa de mentoria da PUC-Rio. Toda semana, me encontrava com doutora Ana Lúcia Mendes, professora de Direito da universidade, que havia se voluntariado para acompanhar meu desenvolvimento acadêmico e me orientar sobre carreira universitária. Camila, com seu perfil acadêmico e sua história de superação, você tem chances reais de conseguir bolsas de estudo nas melhores universidades do país, disse doutora Ana Lúcia durante um de nossos encontros. Já pensou em qual universidade quer fazer direito? Quero fazer direito na UERJ ou na UF, respondi. São universidades públicas de excelência, gratuitas, e posso continuar morando no Rio de Janeiro. Por que não considera a PUC-Rio? Com seu perfil socioeconômico e suas notas excepcionais, você teria bolsa integral pelo ProUni.
E nossa faculdade de Direito é uma das melhores do país. A possibilidade de estudar na PUC-Rio, uma das universidades mais prestigiadas do Brasil, parecia surreal para alguém da minha origem social. Mas doutora Ana Lúcia insistiu que eu me inscrevesse para todas as bolsas disponíveis, incluindo programas especiais para estudantes de baixa renda com alto desempenho acadêmico. Em 2016, meu último ano de ensino médio, estabeleci uma rotina ainda mais intensa. Acordava às 5 da manhã, estudava 2 horas antes da escola, assistia às aulas no colégio público pela manhã, almoçava rapidamente, ia para o cursinho no centro do Rio à tarde, voltava para casa às 7 da noite, jantava, ajudava a Dona Carmen com algumas costuras e estudava até meia-noite. Era uma rotina exaustiva para uma adolescente de 16 anos, mas eu sentia que cada dia me aproximava mais do meu objetivo de independência total. Enquanto minhas amigas da escola se preocupavam com roupas, namoros e festas, eu me preocupava com simulados, bolsas de estudo e estratégias para o Enem. Em casa, meu sucesso acadêmico continuava sendo tratado como algo natural e esperado. A Camila sempre foi estudiosa mesmo, Silvana comentava quando vizinhas perguntavam sobre minhas notas altas. Ela gosta dessas coisas de livro, não dá trabalho com essas coisas de adolescente. Era como se minha dedicação aos estudos fosse uma característica de personalidade, não um esforço consciente e hercúleo. Enquanto isso, qualquer pequena conquista de Amanda, uma nota 7,0 numa prova, uma pequena participação numa peça teatral da escola, era comemorada como se fosse extraordinária. Em agosto de 2016, aconteceu um episódio que cristalizou minha determinação de provar meu valor de forma irrefutável. Amanda, agora com 18 anos, estava se preparando para o vestibular para design de moda numa faculdade particular cara. Silvana havia economizado durante meses para pagar a matrícula e as mensalidades dos primeiros semestres. Estou tão orgulhosa da Amanda, Silvana comentou durante o jantar. Ela vai estudar design de moda, vai se tornar uma estilista famosa. Sempre soube que ela tinha talento artístico. E a Camila, mãe? Ela também vai fazer vestibular esse ano, disse Amanda, que ao longo dos anos havia desenvolvido consciência sobre a diferença de tratamento entre nós. Ah, a Camila vai fazer vestibular para a universidade pública. Ela é inteligente, vai conseguir passar sem precisar pagar nada. É uma sorte ter uma filha que não dá gastos extras com educação. Mais uma vez, minha capacidade acadêmica era vista como uma conveniência financeira para a família, não como mérito a ser celebrado. Eu não dava gastos porque era inteligente o suficiente para conseguir educação gratuita, enquanto Amanda merecia investimento porque precisava de ajuda paga para realizar seus sonhos. Naquela noite, sozinha no quarto que dividia com Dona Carmen, fiz mais uma promessa para mim mesma. Não apenas passaria no vestibular para uma universidade pública de excelência, mas conquistaria a melhor colocação possível, ganharia todas as bolsas disponíveis, e me tornaria a estudante mais bem-sucedida da minha geração. E quando isso acontecesse, quando eu estivesse estabelecida numa carreira de prestígio, ganhando mais dinheiro que meu pai, sendo reconhecida publicamente pelos meus méritos, Silvana teria que admitir que havia subestimado completamente a filha que considerava sem gastos extras. Outubro de 2016 chegou com o Enem, a prova que determinaria meu futuro universitário. Eu havia me preparado durante 2 anos intensivos, feito centenas de simulados, estudado milhares de páginas de material didático. Era hora de transformar todo esse esforço em resultados concretos. No dia da prova, acordei às 5 da manhã, tomei café da manhã sozinha na cozinha silenciosa e revisei mentalmente as estratégias que havia desenvolvido para cada disciplina. Dona Carmen acordou para me desejar boa sorte, me deu um abraço apertado e disse: "Vai com Deus, minha guerreira. Hoje é o dia que você prova para o mundo quem você realmente é." Durante as 8 horas de prova, senti uma confiança que nunca havia experimentado antes. As questões de matemática que pareciam impossíveis anos atrás agora eram resolvidas com facilidade. Os textos de interpretação faziam sentido imediato. A redação sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil fluiu naturalmente, incorporando todos os anos de prática e reflexão sobre injustiças sociais. Quando saí do local de prova, às 6 da tarde, sabia que havia feito a melhor prova da minha vida. Não apenas havia respondido todas as questões, mas havia feito com segurança e precisão. 2 semanas depois, quando o gabarito foi divulgado, confirmei que havia acertado 92% das questões, um resultado que me colocaria entre os melhores desempenhos do país. A nota oficial veio em janeiro de 2017, 986 pontos de 1.000 possíveis, colocação nacional no top 0,1%, nota de redação máxima, 1.000 pontos.
Era um resultado extraordinário que abria portas para qualquer universidade do país, incluindo as mais concorridas e prestigiadas. Dona Carmen chorou quando viu o resultado. Minha netinha querida, você conseguiu. Você provou que é a menina mais inteligente do Brasil. Roberto ficou genuinamente impressionado e, pela primeira vez, demonstrou orgulho paternal verdadeiro. Camila, isso é uma conquista extraordinária. Parabéns de verdade. Silvana disse que estava muito orgulhosa, mas rapidamente acrescentou: agora é que vem o difícil. Universidade é muito mais complicada que escola, você vai ter que se esforçar ainda mais. Sempre expectativa de que eu continuasse provando meu valor, nunca o reconhecimento de que já havia provado mais que suficiente. Com essa nota, fui aceita em todos os cursos para os quais me inscreve: Direito na UERJ, primeira colocação geral, Direito na UF, segunda colocação, e consegui bolsa integral na PUC-Rio pelo ProUni. Escolhi a PUC-Rio, não apenas pela excelência acadêmica, mas porque estudar numa universidade privada de elite seria uma declaração clara de que a menina que dormia no chão havia conquistado o topo da hierarquia educacional brasileira. Em março de 2017, aos 17 anos, comecei minha graduação em Direito na PUC-Rio. Era a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, a primeira a estudar em instituição de ensino superior privada, e uma das mais jovens alunas da turma devido ao meu nascimento em dezembro. No primeiro dia de aula, quando entrei no campus da Gávea, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas e Cristo Redentor, senti que estava pisando num mundo completamente diferente de tudo que havia conhecido. Estudantes bem vestidos, carros importados no estacionamento, biblioteca com milhares de livros, professores doutores das melhores universidades do mundo. Mas eu não estava intimidada. Estava preparada. Anos de estudo disciplinado, de superação de obstáculos, de transformação de dor em determinação, haviam me preparado para esse momento. A menina que costurava vestidos para a irmã aos 12 anos agora estava pronta para se tornar a advogada brilhante que sempre sonhou ser. E o melhor de tudo, estava fazendo isso com bolsa integral, sem custar nenhum centavo para a família que nunca investiu em mim. Era a prova definitiva de que eu conseguia conquistar o que quisesse contando apenas comigo mesma e com o apoio incondicional de Dona Carmen. Os primeiros meses na PUC-Rio foram uma adaptação cultural intensa, mas minha base acadêmica sólida me permitiu não apenas acompanhar o ritmo, mas se destacar desde o início. Era março de 2017, eu tinha 17 anos recém-completados, e estava finalmente vivendo o sonho que havia construído durante anos de estudo solitário e determinação inabalável. Meus colegas de turma vinham majoritariamente de famílias de classe média alta e alta. Muitos eram filhos de advogados renomados, juízes, promotores, empresários bem-sucedidos. Conversavam sobre viagens internacionais, cursas de idiomas no exterior, estágios em escritórios famosos que conseguiam através de contatos familiares. Eu era claramente a exceção, a bolsista vinda da Baixada Fluminense, filha de vendedor e dona de casa, que chegava à universidade de ônibus depois de 1h30 de viagem. Mas essa diferença de origem, em vez de me intimidar, me motivava ainda mais. Eu sabia que precisava trabalhar 2 vezes mais duro que meus colegas para conseguir as mesmas oportunidades, e estava preparada para isso. Minha rotina era militar, acordava às 5 da manhã, estudava 2 horas antes de sair de casa, pegava 3 ônibus para chegar a Gávea às 8 da manhã, assistia aulas até às 6 da tarde, voltava para casa, jantava rapidamente e estudava até meia-noite. O primeiro semestre foi revelador. Enquanto muitos colegas pareciam estar fazendo faculdade mais por obrigação social que por vocação, eu absorvia cada aula, cada texto, cada conceito jurídico como se fosse água no deserto. Direito constitucional, teoria geral do Estado, introdução ao direito civil, filosofia do direito, disciplinas que outros achavam áridas, eu considerava fascinantes. Minha primeira prova foi de direito constitucional, com o professor Dr. Marcos Aurélio Pereira, um constitucionalista renomado que havia trabalhado na elaboração da Constituição de 1988. Era conhecido por sua rigidez acadêmica e pelas provas consideradas as mais difíceis do primeiro período. A média da turma raramente passava de 6,5. Quando recebi minha prova corrigida, 2 semanas depois, vi algo que me encheu de orgulho e validação. Nota 10,0, com uma observação manuscrita do professor. Camila, sua prova demonstra compreensão excepcional dos princípios constitucionais e maturidade jurídica rara em estudantes de primeiro período. Parabéns pelo excelente trabalho. Era minha primeira nota máxima na universidade, e veio na disciplina considerada mais difícil. Quando o professor divulgou as notas para a turma, houve um murmúrio de surpresa.
Eu, a menina quieta que sentava sempre na primeira fila e fazia anotações detalhadas, havia tirado a única nota 10 da turma. A aluna Camila Santos demonstrou excelência acadêmica que raramente vejo mesmo em estudantes de períodos avançados, comentou Dr. Marcos Aurélio durante a aula seguinte. Sua análise sobre conflitos entre direitos fundamentais mostrou profundidade teórica e senso crítico impressionantes. Esse reconhecimento público do professor mais respeitado do curso abriu portas que eu nem sabia que existiam. Depois da aula, 3 colegas se aproximaram de mim para formar grupo de estudo. Era a primeira vez que eu, sempre a estudante solitária, era procurada por outros para colaboração acadêmica. Camila, queremos te convidar para participar do nosso grupo de estudos, disse Patrícia Mendonça, uma das alunas mais articuladas da turma, filha de um desembargador do Tribunal de Justiça. Nos reunimos toda quarta-feira para discutir as matérias, e acho que você agregaria muito ao grupo. Era irônico. Durante toda a minha vida escolar, eu havia sido aluna aplicada, mas invisível socialmente. Agora, minha excelência acadêmica estava me tornando socialmente relevante pela primeira vez. Aceitei participar do grupo, que incluía alguns dos melhores alunos da turma. Durante nossos encontros semanais, percebi que minha forma de abordar os problemas jurídicos era diferente da dos meus colegas. Eles tinham uma base teórica sólida, mas eu trazia uma perspectiva prática e humanizada para os casos que estudávamos. Quando discutíamos direitos da criança e do adolescente, por exemplo, eu conseguia conectar a teoria jurídica com realidades sociais que conhecia pessoalmente. Camila, você tem uma capacidade única de enxergar as implicações práticas das normas jurídicas, observou Carlos Eduardo Ribeiro, filho de um famoso criminalista do Rio, durante uma discussão sobre direito de família. É como se você entendesse o direito não apenas como ciência, mas como ferramenta de transformação social. Meu desempenho excepcional continuou ao longo do primeiro ano. Fechei o primeiro período com média geral 9,4, a mais alta da turma. No segundo período, mantive a média acima de 9,0 em todas as disciplinas. Os professores começaram a me conhecer não apenas como aluna dedicada, mas como jovem talento com potencial para a carreira acadêmica de destaque. Foi durante o terceiro período, em março de 2018, que aconteceu o evento que mudaria completamente minha trajetória profissional. A professora doutora Helena Cardoso, especialista em direito civil e uma das advogadas mais respeitadas do Rio de Janeiro, me chamou para uma conversa após uma aula sobre responsabilidade civil. Camila, tem uma proposta que pode interessá-la, disse ela em sua sala, repleta de livros jurídicos e diplomas de universidades internacionais. Sou sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do Rio de Janeiro, e estamos selecionando um estagiário excepcional para nossa equipe. Seu perfil acadêmico chamou nossa atenção. Meu coração disparou. Estágio em grande escritório de advocacia no segundo ano da faculdade era algo quase impossível para a maioria dos estudantes. Geralmente, essas oportunidades eram reservadas para alunos de períodos mais avançados, ou para aqueles com conexões familiares no meio jurídico. O estágio seria remunerado, meio período, compatível com seus horários de aula. Você trabalharia diretamente comigo em casos de direito civil complexos, teria contato com clientes de alto perfil, participaria de audiências e julgamentos. Era uma oportunidade que poderia acelerar minha carreira de forma exponencial. Não apenas pela experiência prática, mas pela rede de contatos que poderia desenvolver num escritório de elite. Professora, seria uma honra trabalhar com a senhora. Aceito a proposta. Ótimo! Você começará na segunda-feira. O escritório fica em Ipanema, e sua remuneração será de R$ 2.000 mensais. R$ 2.000 por mês. Era mais que o salário do meu pai, e eu ainda estava no segundo ano da faculdade. Pela primeira vez na vida, eu teria independência financeira real, poderia contribuir para as despesas de casa, e principalmente, poderia começar a construir meu próprio patrimônio. Quando cheguei em casa naquela noite e contei a novidade para a família, a reação foi a usual mistura de reconhecimento superficial e minimização das conquistas. R$ 2.000 de estágio? Isso é muito bom, disse Roberto, genuinamente impressionado. Você vai ganhar quase tanto quanto eu. A Camila sempre foi esforçada mesmo, comentou Silvana. Pelo menos agora pode contribuir com as despesas de casa, não vai ser mais só gasto para a gente. Gasto. Eu era considerada um gasto para a família, mesmo sendo a filha que menos recursos consumia, que estudava de graça, que nunca pedia nada. Era incrível como Silvana conseguia transformar até minhas conquistas em alívio financeiro para eles. Dona Carmen, como sempre, foi a única que compreendeu a verdadeira magnitude da conquista.
Minha netinha querida, você conseguiu. Mal começou a faculdade e já está trabalhando num escritório importante. Isso é o que se chama talento reconhecido. O escritório Silva, Cardoso e Associados ficava num prédio moderno em Ipanema, com vista para a praia e decoração sofisticada que respirava sucesso e tradição jurídica. Era um dos 5 maiores escritórios do Rio de Janeiro, especializado em direito empresarial, civil e tributário, com clientes que incluíam grandes empresas, personalidades públicas e famílias milionárias. Meu primeiro dia foi intimidador e emocionante ao mesmo tempo. Recebi um badge com meu nome e o título estagiária de Direito Civil, uma mesa própria numa sala com vista panorâmica, e acesso a uma biblioteca jurídica com mais de 5.000 volumes. Era um mundo completamente diferente de tudo que havia conhecido. Camila, você trabalhará diretamente comigo nos casos mais complexos, explicou doutora Helena no primeiro dia. Terá acesso a processos confidenciais, participará de reuniões com clientes e acompanhará audiências nos tribunais. É uma responsabilidade grande para uma estagiária de 2º ano, mas confio no seu potencial. Durante os primeiros meses, absorvi conhecimento prático numa velocidade impressionante. Aprendi a redigir petições profissionais, a pesquisar jurisprudência, a analisar contratos complexos, a preparar pareceres jurídicos. Mais importante, aprendi como o direito funcionava na prática, longe dos livros teóricos da faculdade. Meu desempenho no escritório superou todas as expectativas. Doutora Helena começou a me incluir em reuniões importantes, a solicitar minha opinião sobre estratégias processuais, a me apresentar para outros sócios como estagiária mais promissora que já trabalharam conosco. Em setembro de 2018, aconteceu o caso que consolidaria minha reputação no escritório e me daria visibilidade no meio jurídico carioca. Uma cliente importante, Isabela Romano, herdeira de uma família tradicional do Rio, estava envolvida numa disputa judicial complexa sobre herança familiar que envolvia mais de 50 milhões de reais. Camila, preciso que você faça uma pesquisa jurisprudencial detalhada sobre sucessão testamentária em casos de testamentos conflitantes, disse doutora Helena numa manhã de segunda-feira. É um caso complexo, com muitas nuances legais, e preciso de uma análise criteriosa. Dediquei 3 dias inteiros à pesquisa, analisando centenas de decisões judiciais, doutrina especializada e precedentes dos tribunais superiores. Quando entreguei o parecer de 15 páginas para a doutora Helena, vi sua expressão mudar enquanto lia. Camila, este trabalho está excepcional. Você encontrou precedentes que nem eu conhecia, fez conexões jurídicas sofisticadas e propôs uma estratégia processual que pode ser revolucionária para o caso. Na semana seguinte, doutora Helena usou minha pesquisa como base para uma petição que conquistou uma liminar favorável no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foi uma vitória importante que resultou no desbloqueio de bens da herança e posicionou favoravelmente nossa cliente na disputa. Doutora Helena, posso fazer uma pergunta sobre a estagiária que preparou esta pesquisa? Perguntou o juiz relator durante a audiência, segundo me contou doutora Helena depois. O nível técnico desta petição é impressionante. Raramente vejo argumentação jurídica tão sofisticada. Quando doutora Helena contou que a pesquisa havia sido feita por uma estagiária de 2º ano, o juiz ficou visivelmente impressionado. Essa jovem tem futuro brilhante no direito. Mantenha-a no seu escritório. A partir daquele caso, minha posição no escritório mudou completamente. Passei a ser consultada por outros advogados seniores, a participar de reuniões estratégicas, a acompanhar audiências nos tribunais superiores. Doutora Helena me incluiu como coautora num artigo jurídico sobre sucessões complexas que foi publicado na Revista Brasileira de Direito Civil. Camila, com apenas 19 anos, você já tem uma publicação jurídica numa revista de prestígio nacional, observou doutora Helena quando recebemos a confirmação da publicação. Isso é uma conquista que muitos advogados levam décadas para alcançar. Em casa, essas conquistas profissionais continuavam sendo recebidas com a mesma dinâmica familiar de sempre. Meus sucessos eram rapidamente minimizados ou transformados em expectativas de contribuição financeira, enquanto qualquer pequena conquista de Amanda recebia atenção desproporcional. Amanda havia se formado em design de moda e estava tentando estabelecer sua marca própria, com investimento total de Silvana e Roberto. Eles haviam gastado mais de 20 mil reais em equipamentos, aluguel de ateliê e marketing para a marca dela, que até então não havia gerado nenhum retorno financeiro. A Amanda está construindo um negócio próprio, Silvana explicava para as vizinhas. É um investimento de longo prazo, mas estamos confiantes no talento dela.
Enquanto isso, meus R$ 2.000 mensais de estágio eram vistos como contribuição obrigatória para as despesas familiares. Foi em dezembro de 2018, quase 2 anos após iniciar a faculdade, que aconteceu o evento que mudaria definitivamente a percepção da minha família sobre quem eu havia me tornado. O escritório Silva, Cardoso e Associados foi contratado para um caso de grande repercussão, representar uma família tradicional carioca numa disputa contra uma construtora que havia causado danos estruturais em vários imóveis históricos do Leblon. Era um caso que envolveria audiências públicas, cobertura da mídia e impacto significativo no mercado imobiliário carioca. Doutora Helena me convidou para integrar a equipe principal do caso, uma honra extraordinária para uma estagiária de 3º período. Camila, este caso será um marco na minha carreira, e quero que você seja parte integral da estratégia jurídica, disse doutora Helena durante nossa reunião preparatória. Sua pesquisa e argumentação jurídica serão fundamentais para nosso sucesso. A primeira audiência pública foi realizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, numa sala repleta de advogados renomados, representantes da construtora, família autora da ação e jornalistas especializados em economia. Era um ambiente intimidador, mas eu estava preparada. Durante a sustentação oral, doutora Helena me deu a oportunidade de apresentar parte da argumentação jurídica que eu havia desenvolvido sobre responsabilidade civil em casos de danos ao patrimônio histórico. Foi minha primeira fala oficial num tribunal, aos 19 anos, num caso de grande visibilidade. Excelência, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, comecei minha argumentação, citando dezenas de precedentes que havia pesquisado meticulosamente. Durante 15 minutos, apresentei uma tese jurídica que conectava direito civil, direito urbanístico e proteção ao patrimônio cultural. Quando terminei, o silêncio na sala durou alguns segundos. Depois, o juiz relator fez uma observação que ecoaria por muito tempo. Jovem advogada, sua argumentação demonstra conhecimento jurídico e maturidade profissional excepcionais. Parabéns pelo excelente trabalho. A decisão judicial foi favorável aos nossos clientes. A construtora foi condenada a pagar indenização de R$ 8 milhões e a realizar reparos estruturais em todos os imóveis afetados. Foi uma vitória significativa que gerou repercussão na mídia especializada. No dia seguinte, o jornal O Globo publicou uma matéria sobre o caso com o título Jovem advogada de 19 anos brilha em caso milionário no TJRJ. A matéria incluía uma foto minha saindo do tribunal ao lado de doutora Helena, e um pequeno perfil destacando minha trajetória acadêmica excepcional e minha atuação profissional precoce. Camila Santos, de apenas 19 anos, chamou atenção no meio jurídico carioca por sua argumentação sofisticada num caso que envolve milhões de reais. Estudante de Direito na PUC-Rio com bolsa integral devido ao seu desempenho acadêmico excepcional, ela representa uma nova geração de juristas que combinam excelência técnica com sensibilidade social. Era minha primeira aparição na mídia, minha primeira vez sendo reconhecida publicamente como profissional de destaque. Quando a matéria foi publicada, meu telefone não parou de tocar. Colegas da faculdade, professores e até advogados desconhecidos entraram em contato para parabenizar. Doutora Helena estava radiante. Camila, esta matéria vale mais que qualquer diploma. Você agora é conhecida no meio jurídico como jovem talento em ascensão. Sua carreira acabou de ganhar uma dimensão completamente nova. Mas o telefonema mais significativo veio de casa. Era Silvana, ligando do trabalho, com uma voz que eu não ouvia há anos, empolgação genuína e orgulho maternal. Camila, acabei de ver sua foto no jornal. Todo mundo aqui no trabalho está comentando. Minha filha no jornal, defendendo o processo de milhões de reais. Não acredito. Pela primeira vez na vida, escutei Silvana genuinamente orgulhosa de mim. Não era o orgulho protocolar que demonstrava quando eu tirava notas altas, mas uma empolgação real com uma conquista que ela finalmente conseguia dimensionar. As meninas aqui do escritório estão impressionadas. Falaram que você parece muito profissional na foto, que deve ser muito inteligente para estar trabalhando com advogados famosos. Estou tão orgulhosa. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei um cenário completamente novo. A matéria do jornal estava ampliada e colada na geladeira. Silvana havia ligado para todos os parentes contando sobre minha aparição na mídia. Roberto estava genuinamente emocionado, falando sobre como tinha uma filha famosa. Camila, não sabia que você tinha ficado tão importante assim, disse Roberto, me abraçando de um jeito que não fazia desde que eu era criança pequena. Advogada famosa aos 19 anos. Quem diria que a menina que dormia ali na sala ia virar profissional renomada?
Era irônico e tocante ao mesmo tempo. A menina que dormia ali na sala finalmente estava sendo reconhecida pela família como alguém importante. Mas esse reconhecimento só veio quando meu sucesso se tornou público e visível para outras pessoas. Dona Carmen, como sempre, foi a mais emocionada. Minha netinha, eu sempre soube. Sempre soube que você era especial, que ia conquista o mundo. Agora todo mundo pode ver o que eu sempre vi. Nos dias seguintes, a dinâmica familiar mudou de forma radical. Silvana começou a me perguntar sobre meu trabalho, sobre meus casos, sobre meus planos profissionais. Roberto passou a me consultar sobre questões legais relacionadas ao trabalho dele. Amanda, que sempre havia sido educada mas distante, começou a demonstrar interesse genuíno pela minha carreira. Camila, você pode me ensinar algumas coisas sobre direito? Perguntou Amanda uma noite. Estou pensando em fazer uma pós-graduação em Direito Empresarial para complementar meu curso de design. Acho que pode me ajudar no meu negócio. Era a primeira vez que um membro da família me pedia conhecimento ou conselho. Durante anos, eu havia sido a filha que recebia orientações e correções constantes. Agora, aos 19 anos, estava sendo reconhecida como fonte de conhecimento e referência profissional. Mas o momento mais significativo veio algumas semanas depois, durante um almoço de domingo, exatamente o mesmo contexto onde, anos antes, eu havia sido tratada como estorvo e inconveniência. Desta vez, porém, eu era o centro das atenções, a filha cujos sucessos eram celebrados e comentados por todos os familiares. A Camila está trabalhando num dos maiores escritórios de advocacia do Rio, Silvana contava para minha tia Conceição, com orgulho na voz que eu nunca havia escutado antes. Saiu no jornal, está ganhando dinheiro, já é famosa no meio jurídico. E pensar que ela sempre foi tão estudiosa desde pequena, comentou tia Conceição. Sempre soubemos que ia dar certo na vida. Sempre souberam. Era uma reescrita histórica impressionante. As mesmas pessoas que haviam questionado meus sonhos, minimizado minhas conquistas acadêmicas e me tratado como segunda categoria, agora alegavam ter sempre acreditado no meu potencial. Mas eu não sentia raiva ou ressentimento. Sentia uma satisfação profunda e serena. A menina que havia dormido no chão gelado, que havia costurado vestidos para a irmã, que havia estudado sozinha à luz de lâmpada fluorescente, havia se tornado exatamente o que sonhara, uma profissional respeitada, financeiramente independente, reconhecida publicamente pelos seus méritos. No final de 2018, doutora Helena me fez uma proposta que coroaria minha transformação de forma definitiva. Camila, quero te oferecer uma posição permanente no escritório assim que você se formar. Não como advogada júnior, mas como advogada associada, com participação nos resultados e possibilidade de sociedade futura. Era uma proposta extraordinária. Advogada associada aos 21 anos, num dos maiores escritórios do Rio de Janeiro, com salário inicial de R$15 mil mensais e participação nos lucros. Era mais dinheiro do que minha família inteira ganhava junta. Além disso, continuou doutora Helena, estou te indicando para uma bolsa de mestrado em Direito Civil na Harvard Law School. Com seu perfil acadêmico e profissional, você tem chances reais de ser aceita. Harvard. A universidade mais prestigiada do mundo. Uma bolsa que custaria mais de US$100 mil se fosse paga. A possibilidade de estudar com os maiores juristas internacionais, de construir uma rede de contatos global, de retornar ao Brasil como uma das advogadas mais qualificadas do país. Professora, aceito ambas as propostas. É um sonho que não imaginava ser possível tão cedo. Naquela noite, quando contei para minha família sobre as propostas da doutora Helena, o silêncio na sala foi total. R$15 mil mensais. Harvard Law School. Bolsa Internacional. Eram conquistas tão grandes que mesmo Silvana, com sua capacidade de minimizar meus sucessos, não conseguiu encontrar palavras para diminuir a magnitude das oportunidades. Harvard é nos Estados Unidos? Perguntou Roberto, tentando dimensionar o que estava acontecendo. É a melhor universidade do mundo, pai. A bolsa cobre todos os custos, anuidade, moradia, alimentação, passagens. É uma oportunidade que poucas pessoas no Brasil conseguem. Minha filha vai estudar em Harvard, murmurou Silvana, como se estivesse tentando processar uma informação impossível. Minha filha vai ser advogada internacional. Pela primeira vez na vida, vi lágrimas de orgulho nos olhos de Silvana. Não eram lágrimas protocolares ou forçadas, mas emoção genuína de uma mãe que finalmente compreendia a magnitude da filha que havia subestimado durante tantos anos.
Camila, me perdoa por todas as vezes que não acreditei em você, disse ela, me abraçando forte. Me perdoa por ter demorado tanto para ver o quanto você é especial. Era o pedido de perdão que eu havia sonhado ouvir durante toda a minha adolescência. Mas agora, aos 19 anos, com minha vida profissional decolando e meu futuro garantido, esse perdão significava menos como validação pessoal e mais como fechamento de um ciclo. Mãe, você não precisa se desculpar. Cada dificuldade que passei me fez mais forte, mais determinada. Se tudo tivesse sido fácil, talvez eu não tivesse chegado onde cheguei. E era verdade. A rejeição familiar havia me ensinado autossuficiência. A falta de recursos havia me ensinado disciplina. A negligência emocional havia me ensinado a valorizar conquistas próprias mais que aprovação externa. A dor havia se transformado em combustível para uma transformação extraordinária. Hoje, aos 20 anos, sou uma das advogadas mais jovens e promissoras do Rio de Janeiro. Tenho independência financeira total, reconhecimento profissional e um futuro acadêmico brilhante em Harvard. Mais importante, tenho a satisfação de ter conquistado tudo isso contando apenas comigo mesma e com o amor incondicional de Dona Carmen. A menina que dormia no chão gelado agora tem apartamento próprio em Copacabana. A criança que comia sobras agora janta nos melhores restaurantes da cidade. A adolescente que costurava vestidos para a irmã agora usa roupas de grife compradas com seu próprio dinheiro. E Silvana? Hoje ela baixa a cabeça quando me vê. Não de vergonha ou humilhação, mas de um orgulho tardio misturado com o reconhecimento de que ela quase perdeu a oportunidade de acompanhar de perto a transformação da filha mais extraordinária que poderia ter tido. Quando nos encontramos agora, ela me trata com o respeito reverencial que jamais demonstrou antes. Pergunta sobre meus casos, sobre meus planos, sobre minha vida profissional, como se estivesse tentando recuperar anos de desinteresse maternal. Camila, você pode me ensinar sobre investimentos? Ela perguntou recentemente. Com o dinheiro que você está ganhando, deve entender dessas coisas. Era irônico. A mulher que um dia me considerou incapaz de gerenciar a própria vida agora me pedia conselhos financeiros. A mãe que priorizou os sonhos de Amanda sobre minha educação agora reconhecia que eu havia me tornado a filha mais bem-sucedida financeiramente. Mas a transformação mais bonita foi a da nossa relação. Silvana aprendeu a me valorizar, eu aprendi a perdoar, e hoje temos uma relação respeitosa baseada em quem nos tornamos, não em quem éramos no passado. Amanda e eu também desenvolvemos uma amizade genuína. Ela reconhece que sempre foi privilegiada e admira a determinação que me levou ao sucesso profissional. Camila, você é minha inspiração, ela me disse recentemente. Me ensinou que é possível conquistar qualquer coisa quando se tem foco e dedicação. Roberto se orgulha de me apresentar como minha filha, a advogada famosa. Às vezes exagera nas apresentações, mas eu entendo que é sua forma de compensar anos de omissão paternal. E Dona Carmen? Ela continua sendo minha maior fonte de amor e apoio. Aos 75 anos, acompanha minha carreira com orgulho de quem sempre acreditou, mesmo quando ninguém mais acreditava. Minha netinha conquistou o mundo, ela diz para qualquer um que queira ouvir. Eu sempre soube que ela era especial. A vingança que planejei inconscientemente durante anos se materializou da forma mais elegante possível, através do sucesso irrefutável, do reconhecimento público, da transformação pessoal que ninguém poderia negar ou minimizar. Hoje, quando piso no escritório onde trabalho, quando assino petições milionárias, quando sou consultada por clientes importantes, lembro da menina que dormia no chão e sonhava com um futuro diferente. Essa menina não apenas conseguiu o que sonhava, ela superou seus próprios sonhos mais ambiciosos. E o mais bonito de tudo, transformei minha história de rejeição em história de inspiração. Recebo mensagens de jovens que leram sobre minha trajetória e se sentem motivadas a lutar pelos próprios sonhos. Dou palestras em escolas públicas contando como a educação pode transformar qualquer realidade. Porque no final, essa nunca foi uma história sobre vingança. Foi uma história sobre transformação, sobre a capacidade humana de converter dor em força, rejeição em determinação, e sonhos aparentemente impossíveis em realidades extraordinárias. A menina que um dia foi mandada dormir no chão hoje faz a mãe abaixar a cabeça, não de vergonha, mas de um orgulho que ela finalmente aprendeu a sentir pela filha que sempre foi especial, mas que ela demorou demais para reconhecer.